Olá pessoal, eu sou o professor Fábio Lúcio e vou estar trabalhando aí com vocês mais uma videoaula. No caso, Informática para concurso público. Essa videoaula em especial é uma demonstração do curso que está sendo vendido aí no Mercado Livre, tá ok? Seria o quê? Mistão de Informática para concurso público. São 120 questões comentadas e todas elas focadas a concurso. Nesse mistão a gente tem aí várias bancas, as principais aí do nosso país, e a gente tem também o que? Vários concursos, focando, né, não tem um foco em especial, seria para concurso público, trabalhando aí com o Office, com BR Office, com Windows, com Linux, segurança da informação, tá? E os tópicos que são abordados aí nos principais concursos que a gente tem. Para esta aula, eu escolhi aí trabalhar com Excel e Calc. Então, estou pegando aqui uma questão aí de concurso, tá? Essa questão vem de um banco. Não é o meu objetivo citar qual banco aqui, qual é a referência, mas no nosso curso a gente vai ter. A questão diz o seguinte: no Excel ou Calc, uma planilha apresenta os seguintes dados. Gente, essa questão é uma demonstração, mas eu quero, né, só fazer uma referência aí, que eu estou falando de planilhas de cálculo, Excel e Calc. Então, eu tenho um exemplo aí, ó, do Excel versão 2003, eu tenho um exemplo aí do Excel 2007, tá? E eu tenho aqui um exemplo também do Calc, que seria do BR Office, tá? São planilhas de cálculo. No caso, o Excel em versões diferentes pertence à Microsoft. BR Office, né, é um pacote para Linux, é um pacote aí gratuito, tá ok? Que é similar ao Excel. Então, estou só colocando um exemplo aqui. Não é meu objetivo agora apresentar a planilha e seus detalhes, e sim focar aquela questão. Bom, voltando à questão. No Excel ou Calc, uma planilha apresenta os seguintes dados. A1 é igual a 2, B1 é igual a 3, C1 é igual a 4. A célula D1 tem a seguinte fórmula: C igual C. Se B1 vezes A1 menos 5 for maior que zero, então C1 menos B1 vezes A1. Do contrário, C1 menos A1 exponenciação A1 mais B1 vezes C1 mais A1. Tá? Quem olha isso daqui dá a impressão de ser um bicho de 7 cabeças, mas não é, gente. Aí a questão ainda diz para mim, o valor da célula D1 é, aí ele me coloca aqui opções. Vou ter que fazer o cálculo, Na verdade, uma planilha de cálculo, ela é um programa inteligente, tá? É um programa que vai fazer o cálculo para a gente. Nós só temos que saber montar dentro dessas planilhas, dentro desses programas, o que? A fórmula. A fórmula a gente já tem aqui, e a gente já tem aqui a referência dos valores das células também. No caso, a planilha vai calcular e vai me dar o resultado. Como é que eu faço para resolver esse tipo de questão que cai em quase tudo quanto é concurso? Excel e Calc é foco de tudo quanto é concurso, tá? Bom, em primeiro lugar eu tenho que saber que a função C é uma função que faz comparações. A função C vai me permitir fazer uma tomada de decisão. Para essa função, foi colocada na questão essa fórmula. Olhando assim, a gente imagina, nossa, como é que eu vou resolver tudo isso? Mas é simples, é fácil. Primeiro, a gente tem que saber que há divisões aqui. A gente pode dividir essa fórmula, ou qualquer outra fórmula C, em 3 partes, tá? Quais seriam as partes? Seriam essas daqui, ó. Primeira parte da função diz isso: se B1 vezes A1 menos 5 for maior que zero. Gente, importante falar para vocês que lá na questão dizia que B1 valia um determinado valor, A1 valia um determinado valor, quer dizer, lá a gente sabe quanto que essas células aqui vão valer, tá? No caso, a primeira parte da minha função, eu vou chamar ela de operador lógico. É essa primeira parte que vai fazer a comparação, que vai fazer a tomada de decisão. Nesse caso, se B1 vezes A1 menos 5 for maior que zero, aí isso daqui eu vou ler como então. Então acontece o quê?
Aí vem a segunda parte da minha função, que seria a opção verdadeiro. Gente, se isso daqui corresponder à verdade, se B1 vezes A1 menos 5 for maior que zero realmente, então eu vou resolver o verdadeiro. O verdadeiro é o quê? C1 menos B1 vezes A1, tá? Agora, se o resultado de B1 vezes A1 menos 5 não for maior que zero, então eu vou resolver a terceira parte, que seria o falso, tá? Que seria C1 menos A1, exponenciação A1 mais A1 vezes C1 mais A1, tá? Bom, para ficar claro aqui, eu primeiro resolvo o operador lógico. Se esse operador corresponder à verdade, se for real o que ele está pedindo aqui para mim, eu vou executar só o verdadeiro. Só esse eu faço, tá? E dispenso o falso. Caso o operador lógico não corresponda à verdade, caso o operador lógico não esteja correto, então eu executo somente o falso. Eu nunca vou pegar aí uma função que eu tenha que executar ali inteira. Ou eu faço só o verdadeiro, ou eu faço só o falso. Só que para mim fazer qualquer um dos dois, primeiro eu tenho que resolver o operador lógico, certo? Bom, vamos resolver a questão então. Primeira coisa que eu vou fazer, o operador lógico. Gente, observem o seguinte, vou até voltar aqui. B1 vezes A1 menos 5 maior que zero. Primeiro passo é transformar isso em valores. Eu vou olhar lá quanto vale B1, quanto vale C1, né? Para mim poder colocar os valores aqui. Aí vai ficar assim, ó. Se 3 vezes 2 menos 5 for maior que zero. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Para mim resolver essa questão aqui, para mim resolver esse cálculo, eu tenho que saber que a multiplicação ela tem preferência antes da subtração. Então, a primeira coisa a ser feita nessa linha é a multiplicação. 2 vezes 3 é 6, menos 5 é igual a 1. E olhem só, 1 é maior que zero. Estão vendo? Ó? Então, o resultado desse cálculo aqui vai ser maior que zero, sim. Então, como isso está correto, isto é verdadeiro. Se é verdadeiro, eu vou fazer o quê? Eu vou executar, vou até voltar aqui para mostrar para os senhores, só a parte da função que corresponde ao verdadeiro. Tá bom? Então, olha só, eu executei, eu transformei em valores, eu fiz o cálculo, eu descobri que o meu operador lógico ele é maior que zero, então ele é verdadeiro, e agora eu vou fazer a parte verdadeiro. Verdadeiro, no caso lá, é C1 menos B1 vezes A1. Então, transformo isso em valores também, que vai ser 4 menos 3 vezes 2. Observação, multiplicação tem sempre a preferência para a subtração. Primeiro eu tenho que fazer a multiplicação. Então, vou fazer o quê? 2 vezes 3, que vai ser igual a 6. Vai ficar assim, 4 menos 6. 4 menos 6. Resultado vai ser menos 2, tá? Muito cuidado, gente, porque muita gente errou essa questão na prova, porque fez tudo certinho, mas quando chegou aqui, subtraiu 4 de 6 e colocou o resultado 2. Não, queridos. É 4 menos 6, é menos 2, é negativo, menos 2, tá? Voltando à questão, olha só, os resultados que ele me oferecia. A, negativo, é a resposta correta, tá? As outras pode ver, ó, positivo, par menor que 10, positivo, par maior, positivo ímpar, positivo, né? Não, é negativo. A resposta dessa questão é a alternativa A, ok? Bom, só para completar aí para vocês, essa videoaula, né, é uma apresentação aí do curso, são 120 questões comentadas, mais o material em PDF, né, e o que a gente vai estar trabalhando? Vai estar trabalhando com Windows, Linux, hardware, software, Office, BR Office, internet, segurança da informação, rede, quer dizer, os principais tópicos pedidos em concursos aí, ok? Bom, até a próxima, um abraço.